para eles, então, poderem proceder, então, a uma ajuda, né? É isso que está acontecendo aí. Ok. Quer que inicie novamente ou... Eu não estou conseguindo voltar no texto. Ah, pronto. Pode Mas continuar. ele tá aqui, tá tudo bem. Pode continuar. A imundície predominava e o desinteresse dos cuidadores era patente. Iniciava-se o de jejum em ambiente tumultuado, gritaria e reclamações, palavras grosseiras e gestos brutais. Algumas crianças mal nutridas e sem higiene quase nenhuma, em quartos infectas e abarrotados, esfaimadas, inspiravam compaixão. A mixórdia em toda parte era vergonhosa. Encontramos algumas senhoras desencarnadas, mães de alguns internos, tentando minimizar a situação dos filhinhos, enquanto espíritos perversos, portadores de carantonhas ameaçadoras, exploravam as poucas resistências de alguns dos pequeninos. O nosso objetivo, porém, era um funcionário de aproximados 40 anos, que explorava sexualmente crianças masculinas, por sua vez, vampirizado por hediondo desencarnado. Denunciado mais de uma vez por algumas vítimas, não havia sido chamado a depoimento sequer, nem afastado do cargo em que se comprazia, em razão do protetor político que lhe interferia a favor. Nesse ambiente hostil e destruidor de vidas, laborava uma jovem servidora social que se esfaltava, que esfalfava para tornar melhor o ambiente, movimentando recursos e pessoas para auxiliar a instituição desprestigiada, sempre atenta à vigilância em relação ao pedófilo e suas vítimas. Espírita dedicada, orava sempre ao Senhor pedindo socorro para aquelas avesitas implumes atiradas ao abandono coletivo. Na sua última súplica dirigida ao Dr. Bezerra de Menezes, pedi inspiração para interromper o curso criminoso do réprobo pulsionário, temido pelas crianças assustadas. Captado o seu pedido, o benfeitor convocou-nos a atendimento e ali nos encontrávamos compadecidos, a fim de auxiliá-lo. Quando ela chegou ao internato, produziu uma alegria diferente entre as crianças e alguns auxiliares mais modestos. Tomou providências a respeito do asseio de um bom número, enquanto preparava algumas para as aulas que tinham lugar ali mesmo, ao tempo em que transmitia instruções para preservar a higiene do refeitório. Nessa azáfama, notou a falta de um garotinho de aproximados 5 anos, que vinha, nos últimos tempos, manifestando muita tristeza e buscava fugir do seu contato, do seu e do contato com as demais pessoas. Preocupada que lhe houvesse acontecido algo, saiu a buscá-lo nos dormitórios, no pátio, quando o benfeitor acercou-se-lhe e induziu-a a seguir na direção de uma sala pouco usada. Ao aproximar-se, experimentou peculiar emoção que a tomou de imediato, uma intuição do que estaria acontecendo no seu interior. Abriu a porta de Nopino e surpreendeu o nefando explorador usando a criança que chorava apavorada, enquanto o seu sicário a ameaçava de punição, totalmente dominado pela volúpia da sua loucura. A cena foi terrível. Não se podendo conter pelo choque sofrido, pôs-se a gritar, atraindo a atenção de outros servidores e crianças, que seriam as testemunhas do infame comportamento do adulto inescrupuloso. Ele tentou agredi-la, ameaçando-a e denominando-a de caluniadora ante o espanto de todos e o terror da criança que a abraçou, procurando socorro e proteção. Ante o fato escandaloso, o mentor transmitiu-lhe energias reequilibrantes e, embora trêmula, diante dos que haviam acorrido à sala do crime, falou com voz enérgica. Desta vez, não, bandido, você não se excusará, fugir da responsabilidade, e será julgado e condenado pelos seus crimes hediondos. Aqui estão as testemunhas e as vítimas que iremos submeter a exames médicos, que dirão a verdade
que vem conseguindo ocultar com cinismo. A altercação que se fez com as acusações de outros funcionários atraídos ao ambiente logo ultrapassou as paredes da instituição, despertando o interesse de passantes, enquanto alguém com mais expediente telefonou à polícia. E antes que o relapso fugisse, ou que fosse linchado pelos violentos externos, revoltados com o acontecimento, chegou um carro da Honda que tomou apontamentos ligeiros da ocorrência e conduziu o criminoso à reclusão. De imediato, jornais, rádio e televisão, que nunca se preocuparam em visitar o local a fim de auxiliar na melhor condução, acercaram-se da entidade que vivia em quase total abandono, e o acontecimento infeliz tornou-se o assunto daqueles dias sucessivos. O serviço social da prefeitura, alertado, tentou maquilar a casa, tomando providências rápidas para diminuir a situação de desprezo que existia, fazendo promessas de modificar as estruturas do edifício e os métodos de educação das crianças ali residentes. O benfeitor, embora lamentando a forma em que ocorreu o fato, agradeceu a Deus e a sua interferência, eliminando um foco de degradação e criminalidade, que pervertia as crianças sofredoras e malsinava-lhes o futuro. No tumulto estabelecido, nas providências apressadas para diminuir a responsabilidade dos envolvidos, algumas crianças foram transferidas para outras instituições, a fim de diminuir o excesso, produzindo muita aflição, que buscamos acalmar com os recursos ao nosso alcance. A cidade foi sacudida pelos comentários da frivolidade, sem que reais providências fossem tomadas pelas autoridades e pelo próprio povo para evitar ocorrências de tal porte, sendo um fenômeno a mais no dia a dia, que logo passaria a plano secundário, assim que sucedesse algo semelhante ou de pior efeito moral, a que se estava acostumado. Apesar da indiferença humana, a verdade é que nenhuma rogativa ao Senhor da vida, quando feita com a alma em unção e fé, permanece sem atendimento, pois que não faltam emissários do bem que se encarregam de acorrer pressurosos e afáveis. O escândalo, disse Jesus, é preciso, mas ai do escandaloso. Tendo em vista a gravidade do mal, como um câncer, outra alternativa não havia, senão aquela que desmascarava o farsante aproveitador, que responderia, a partir daquele instante, pela hediondez que se permitiu por alguns anos, sob as vistas complacentes da corrupção vigente em toda parte. Amparada espiritualmente, a jovem servidora social foi chamada a prestar depoimento na Delegacia de Amparo à Infância e à Juventude, iniciando-se o processo contra o infrator que, embora casado e pai de família, era um delinquente impiedoso. Infelizmente, a pedofilia é crime terrível, embora nem sempre reconhecida pelas leis, mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a enfermidade da alma que graça na sociedade, ora acobertada por legislações indignas, ora como recurso de atendimento a doentes variados, que não tergiversam em entregar-se ao nefando comércio. São considerados como crimes os atos praticados pelos pedófilos, quais a libidinagem e a ação sexual com crianças, pré-púberes e adolescentes. Nos países pobres e em regiões miseráveis daqueles que desfrutam de poder econômico, mais insensíveis e sofredores vendem os filhos, ainda crianças, para o vil comércio da prostituição, ficando alguns desses célebres e próprios para o denominado turismo sexual infantil, sob o olhar complacente de transgressores inescrupulosos e sem alma. Já existem leis severas e punições graves em muitos países civilizados, sendo um crime tão horrendo que nas penitenciárias para onde são enviados os seus condenados, é necessária muita vigilância para que não sejam assassinados por outros criminosos que se rebelam contra a aberração. Comentário, Celso.
Abre o Tá no seu mudo, microfone, Celso. Celso. Comentários? Tá no mudo, Celso. Ah, liga o seu microfone. Ah, tá. Desculpa. Desculpa. Ainda bem que pela intuição alguém parou aqui. Falar em intuição, Mas isso que eu gostaria de comentar aqui agora, né? Porque era um educandário ali para crianças aí, eu não sei se era para órfãos, não estava ainda bem claro aí, né? Mas era um trabalho da prefeitura feito com crianças ali, né? E os funcionários que estavam ali são funcionários aí, alguns deles, né? Vamos dizer assim, eram pessoas que tinham a ideia de você trabalhar lá normalmente com as coisas, sem se preocupar com o lugar a respeito de higiene, sem se preocupar com outras coisas importantes da própria educação das crianças, só para ficar ali para fazer aquelas coisinhas, obedecendo algumas regras lá da instituição e simplesmente isso daí. Mas aí vem uma moça, né, que a gente não sabe o nome dela, mas ela é uma moça preparada, educada, e nesse caso ela é espírita, então ela tem uma formação moral que permite, então, começou a olhar tudo isso daí, né? Começou a olhar, mas por que tem tudo, tem que ser sujo esse ambiente aqui? Por que os quartos não podem estar limpos? Por que as crianças não escovam direito os dentes? Por que elas não estudam direito? Enfim, ela começou é, é, se infiltrar na cozinha, por exemplo, a higiene da cozinha, enfim, o cardápio. Eu acredito que tudo isso ela começou a, a, a mudar o ambiente, né? Pelo estado, pela psicosfera que ela mesma trazia ali. Então ela começou a mudar o ambiente. Mas ali tinha uma pessoa extremamente inferior ali, né? Uma pessoa que era dominada totalmente, segundo aqui a redação, né? Segundo a mensagem aqui, ele era perseguido, né, por um obsessor terrível, né, que o induzia constantemente a esse ato de pedofilia. E ele deve ter abusado de algumas crianças lá, porque todas as crianças geralmente tinham medo dele. Né? E aí consta aqui na descrição que ele procurava os meninos, inclusive. Né? Então, e ele era então obsediado por um espírito, né? E ele era induzido a fazer essas coisas, se bem que você pode ser induzido, mas você também tem dentro de si algo que se afiniza com esse espírito, né? Ele não é, ele simplesmente é 100% do espírito que está influenciando. Ele também tinha desejos, sensações, por algum motivo que a gente ainda não sabe, não sabe. Mas os olhos assim, a gosto assim, os olhos bem perspicazes dessa moça, né? Começou, ela contava as crianças, ela percebia, então ela percebeu que estava faltando um. E aí que eu chamo bastante atenção, quando ela percebeu, eu vou atrás. Mas ela saiu porque só deve ser muitos corredores, muitas salas e tudo mais, né? Aonde vai estar essa criança, meu Deus do céu? Né? Porque ela deve ter percebido também que aquele fulano não estava ali no meio ali, né? Aquele que era um funcionário, aquele que muitas vezes ela já tinha visto que ele não era uma boa pessoa. Ele falou, mas onde está? Onde está isso? Então, o benfeitor se aproximou e aí intuiu ela. Intuiu, né? Na verdade, ele deu ele teve assim a vibração de esclarecimento para ela, olha, vai para lá. E ela, como ela já sabia que tinha alguma coisa aqui, e então ela conseguiu localizar o lugar onde estava sendo cometido o ato de pedofilia, né? Ou pelo menos ele estava tentando, né? Porque o termo, a descrição não descreve, nem deveria estar descrevendo mesmo esse ato. Mas ela se horrorizou com aquilo, né? Foi uma visão. Imaginem vocês, a gente pode construir na mente da gente o que é que esse fulano estava fazendo. Então, ele foi pego de surpresa e ela, né? Eu acho que induzida também pelos espíritos, ela gritou. Ela gritou e chamou os outros também perceberam tudo, viram, né? E aí não teve jeito. Aí o fulano, ele teve que ser levado pela polícia, embora muitas pessoas queriam até trucidá-lo, né? Porque você sabe,
esse é um mal que existe aqui. Você faz um ato desse que realmente é muito baixo, né? Mas tem pessoas que não têm a menor equilíbrio, né, para tratar um negócio desse e já vai optando pela brutalidade, né, e agir, né, então bater no camarada, ou até, inclusive, pode podendo desencarnar a pessoa, né? Aí acho que também por interferência dos espíritos daquela pessoa, foi equilibrada a situação, mas chegou a ronda e puderam levar o sujeito, né? E aí então começou a modificar as condições ali daquele, eu não sei como é que chama, se é um orfanato, se é uma escola, o que que é, né? Que cuida dessas crianças. Ou é, por exemplo, um lugar onde coloca as crianças, as mães deixam para cuidar do bebê e das crianças enquanto elas vão trabalhar. Creche, uma Uma creche. creche, possivelmente uma creche. Aí não ficou bem claro que seja isso. Mas isso já fez mudar. Então aí teve aquelas movimentações, né? Os políticos são muito hábeis, principalmente para acalmar isso daí, não deixar. O mais incrível é que, embora isso seja um crime, né? Não tem previsão na lei para pegar essa pessoa assim nessas, exatamente é bem descrito sobre essa condição, né? Ele cometeu um ato de vandalismo com a criança, né? Mas nem sempre a lei diz que é o pedofilia, porque não tem uma dissertação clara na lei sobre isso daí, né? Aqui no Brasil. Não sei se aí hoje em dia já tem, mas aqui no Brasil. Então, todo esse tema aqui passou até esse momento assim. O que eu queria destacar, simplesmente, é o fato, né, de uma pessoa que tem princípios, ela tem, ela tem, ela tem valores morais, né, e ela vai estar sempre cercada, né, de uma influência boa espiritual, mesmo que ela possa ser invadida por uma tentativa de uma obsessão sobre ela. Mas ela então se disponibilizou por causa do bom sentimento que ela tinha, né? Da visão espiritual que ela tinha sobre a vida, né? Sobre a honestidade, sobre moral, tudo essas coisas é que valeram para poder então dar uma regularizada naquele ambiente. A questão que eu ainda não sei, mas possivelmente ele vai comentar, eu não sei o que vai ser feito com o obsessor que estava, né, obsediando aquela pessoa lá, né? Se ele vai fazer algum comentário ou não vai, porque eu não lembro de ter lido alguma coisa. Mas esse obsessor certamente também ele vai ser buscado para poder fazer orientação, ver o que acontece, por que ele está fazendo essa, essa vibração sobre aquela pessoa, sobre a vontade, qual é o problema dele, se ele é também um viciado nisso, ou então ele está querendo destruir aquela pessoa, a gente não sabe ainda direito, talvez a gente vá saber, né? E vamos tocando então. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Vamos lá? Os desafios e soluções. Permanecemos no local, no lar infantil auxiliados, permanecemos no lar infantil auxiliando generosos benfeitores espirituais que contribuíam em favor dos residentes, mesmo sob lamentáveis condições, realizando um trabalho de limpeza psíquica com destruição das larvas mentais e dos clichês de pensamentos injuriosos que empestavam o ambiente. Lugares existem onde a negligência campeia, que se transformam em verdadeiros pântanos psíquicos. Mas, mesmo aí, sempre luz a misericórdia do céu que se esparze por todo o universo, e não faltam espíritos gentis que se candidatam a servir nos mais escusos e hediondos bordéis, antros de perversão, clubes de degradação, bares de alcoólicos e infectas recintos, onde se hominizam criminosos, ou elegantes cassinos e restaurantes, que servem de veículo para a lavagem de dinheiro, mas que sediam máfias cruéis e organizações poderosas,
Todos são laboratórios de experiências evolutivas para espíritos compadecidos das misérias. Tem que subir um pouquinho. Das misérias. Travou? Isso, das misérias vai para baixo. Pode ir para baixo. Opa, foi muito. Calma, volta, volta, mais. Ó, parou. Compadecidos das misérias humanas que, tocadas pelo Evangelho de Jesus, doam-se como samaritanos anônimos, aguardando momentos que os podem auxiliar no despertamento das consciências obnubiladas pelo vício e pelo crime malsinado, sem cansaço nem rebeldia, tendo compaixão dos que mergulham no terrível fosso. Jovens sonhadores maltratados no lar e pela sociedade, manipulados por quadrilhas de escravos sexuais, ambiciosos para conseguir um lugar ao sol, diariamente são arrebanhados como presas fáceis e atirados às ruas, aos sórdidos recantos, onde se tornam carne à venda, até que se lhes exaurem as forças e sucumbem ante as imposições inenarráveis dos seus carrascos impenitentes. Diferente destino também é reservado àqueles que servem aos viciados, ricos e exigentes, igualmente sem escrúpulos, atendendo às suas quase inconcebíveis patologias. Flores juvenis que emurchecem com rapidez ante o desgaste dos exageros que se permitem, maturidades que envelhecem sob os vapores tóxicos da perversão, idosos que sucumbem antes do tempo, dominados pela volúpia dos desejos irrefreados e insatisfeitos. Todos recebem os influxos do bem e do amor, embora nem sempre os registrem na exaustão ou ansiedade em que se atormentam. O pastor zela por todas as suas ovelhas e vai buscá-las quando se extraviam nos ínvios caminhos, nunca cedendo ao seu tresmalhar. Sabe esperar, porque conhece o aguilhão da dor, e repõe na senda todo aquele que se extravia. A finalidade da reencarnação é a conquista do progresso, nunca sendo permitida qualquer qualquer forma de regressão às imperfeições, mesmo quando são ampliados os débitos pela insensatez e por desmandos. Dispondo dos meios educativos de redenção, o Senhor oferece sempre novas oportunidades de refazimento ao infrator, até o momento em que o Espírito se impõe o cárcere da expiação, a fim de aprender e optar pelo que é melhor para a sua conquista de plenitude. Quando exausto de sofrer, sem qualquer outra alternativa, apela para a misericórdia celeste e é atendido longamente no carreiro da aflição. Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é a conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhe encontram íncitas na consciência. Avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da salvação. Todo dia foi dedicado à renovação da psicosfera ambiental, o que diminuiu o impacto do escuso acontecimento. Embora as marcas morais pesadas que ficariam por algum tempo, não faltaram pessoas gentis que ignoravam a situação deplorável da instituição
oferecendo-se para auxiliar de alguma forma as crianças internadas. Os benfeitores inspiravam aqueles portadores de melhores propósitos a que se vinculassem em pequenas ações, oferecendo-se para receber uma ou mais crianças no fim de semana, retirando-as do recinto e levando-as ao seu lar como prêmio pela conduta, pelos estudos e pelas necessidades. Alguns servidores, já desencantados, sentiram o impacto e, de alguma forma, despertaram para a responsabilidade de contribuir com mais respeito e interesse, pois que, para tanto, eram remunerados e, ademais, os sentimentos vigentes lhe reprochavam na consciência, agora desperta pela indiferença e revolta com que trabalhavam. Quando o mal cresce, é porque encontra campo propiciatório, não se podendo acusar os outros, sem a parcela da própria responsabilidade. Ao entardecer, após a última refeição, embora o rebuliço que movimentou o ambiente durante todo o dia, algumas entidades infelizes haviam sido recambiadas para outros lugares. Funcionários negligentes alertaram-se e a jovem dedicada foi cercada de carinho, proposta para a administradora provisória, enquanto se tomavam providências novas em razão da demissão automática daquela que raramente lá comparecia. Encerrando nosso labor, quando a noite desceu suavemente, Dr. Bezerra reuniu-nos sob uma árvore frondosa e orou muito emocionado, agradecendo a Jesus as suas bênçãos e proteção, ao mesmo tempo em que suplicou apoio para aquele lar que ida tomar forma de reduto familiar e não mais de presídio, onde se atiravam as vítimas da sociedade e as abandonavam. Ante o brilho das estrelas, retornamos à nossa sede, onde nos aguardavam atividades mais complexas, pois que fomos informados de que se preparava uma invasão das forças do mal para aquela noite. Demos-nos conta de que um mês havia transcorrido desde que chegáramos àquela nobre sociedade para o labor da cristianização dos membros que se haviam desviado na trilha do Evangelho, Dá uma seduzidos paradinha, Sandro? Uma pelas paradinha só. imposições mundanas. Né? Então, veja aí, o Manuel Filomeno de Miranda, na sua narração, ele pegou a situação dessa creche, desse local que trabalhava com as crianças, né? Ele, ele diz o seguinte: se não há um bom pensamento lá, não tem interesse das pessoas sobre o fazer o bem, entre o interesse das pessoas, não só obedecendo regras, mas obedecendo também a sua parte moral, né? Porque eles estavam sendo remunerados por isso. Então a psicosfera daquele ambiente era muito pesada, né? E aí chamava a atenção de espíritos baixos ali para promover a algazarra ali, até que então agora os espíritos benfeitores podiam dar uma melhorada naquele ambiente, na psicosfera dele. Aí ele começou a citar que não era só ele não estava falando só daquele, vamos dizer assim, dessa escola infantil, né? Ele estava falando que isso ocorria com muitas coisas, porque na sociedade tem coisas que tem redutos de baixa moral mesmo, né? Ele começa aí falar sobre os bares que existem por aí, sobre algumas disseminação de drogas, enfim, de prostituição, lugares que realmente têm uma baixa vibração. E aí, então, nessa psicosfera, né, existe uma vibração muito baixa, né? Então, existem tóxicos espirituais que ficam lá presentes ali, né? E mesmo que os espíritos se afastem, aquela psicosfera, aquela vibração baixa desses tóxicos, né, vão induzindo as pessoas, né, principalmente aqueles que têm aqueles desejos sexuais, desejo de droga, desejo de, né, e tem gente que quer desabafar a sua vida e vai para esses redutos, né, muito baixo. Então, essa consciência
sobre o maltrato humano sobre o seu pensamento e como ele se comporta, né, vai formando, então, uma afinidade com esses espíritos mais baixos. E aí eles, né, enxameiam, igual o vespeiro de abelhas, né, que vão procurando ali, de marimbondos, né, para falar a verdade, porque as abelhas são trabalhadores, marimbondos ali, que vão atacar, né, formando, então, esses redutos de baixa conceituação, né. Então, eu fico pensando assim, depois ele comenta que agora, com uma pequena mudança ali da psicosfera, eles vão começar a fazer um trabalho mais de mudança ali, né? Inclusive, ele vai comentar agora que, por causa disso, né, algumas entidades não gostaram do que aconteceu e vão promover um ataque ali, então ele deve comentar alguma coisa. Mas eu queria chamar a atenção pelo seguinte, né? O mundo tem muito desses locais aqui no mundo. A gente pode pensar aqui no Brasil, qualquer cidade que você vai, tem esses redutos aí. Eu fico pensando né, como é que não só os encarnados, mas principalmente os encarnados, como é que eles vão fazer para poder minimizar isso daí, né? Minimizar isso daí. Então aí, numa frase, ele disse assim, ó, há um momento que haverá o aguilhão da dor. Então, muitas vezes esse aguilhão da dor, ele não vai chegar para todas as pessoas que estão lá no mesmo reduto, que estão participando, mas um ou outro vai começando daqui a pouco é o outro que vai. Então, pouco a pouco, as pessoas vamos dizer assim, colhendo aquilo que plantaram, né? E vão sentindo o sofrimento, algum tipo de sofrimento pelo que elas estão fazendo, né? Porque uma coisa é certa, né? Uma coisa que nós temos que ressarcir os nossos débitos, né? Do passado, né? Do passado. Então existe aí no Evangelho de Jesus aí no Evangelho Espírita, né? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala sobre os nossos problemas atuais e os do passado, né? Então o que acontece? Acontece que os do passado recaem sobre nós como efeito, né? Porque a causa está no passado, mas o efeito vai ser agora. Tem coisas que surgem na frente da gente que a gente não esperava e realmente a gente tem que ter um esforço para sobrepor aquilo lá, porque é, é um vínculo que nós temos com o passado para poder neutralizar o que nós fizemos de mal no passado. Mas também não adianta, porque você tem as causas atuais das aflições. As causas atuais é justamente a pessoa está lá produzindo mal, ele vai ter que depois, se não for nessa encarnação, vai ser numa outra que ele vai ter que responder pelo que ele está fazendo. Daí vem o aguilhão da dor, porque uma hora ou outra ela vai ter que nos procurar para poder corrigir a nossa rota, né? Então é isso que eu queria chamar a atenção. Isso vale para nós também. Eu sei que eu acho que a gente não está nesse nível, né? Pelo menos eu acho, né? De procurar esse. Mas quanto mais a gente saber reconhecer em nossa alma os nossos desejos mais inferiores, né? As nossas ações egoístas, né? A nossa visão de mundo, de julgamento dos outros, né? De forma precipitada, alguma coisa assim que a gente precisa isso, porque pode ser que a gente não seja um bandido mesmo, como estava se colocando aqui. Mas nós, né, também temos a nossa sombra, né? E aí nós precisamos ter uma vigilância sobre essa condição, né? Porque é através disso que a gente atrai, né, a espiritualidade. Se a nossa intenção é boa e fazemos o bem, é afinidade com os espíritos melhores, com certeza. Seguimos. Ou se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu queria Eu comentar gostaria. Então, vai primeiro, Eliana, depois eu falo. que também passam por fases da nossa vida, né? Em determinados momentos você quer é, você não tem conhecimento, você acha que são as sensações que fazem bem para você, né? Aí você procura, né, bares, outros lugares, né? E isso também faz parte também
do crescimento, da busca de uma melhora, né? É isso que você estava falando, reconhecer-se, né? E ver o que você precisa melhorar, né? Mas todos nós estamos sujeitos aí no nosso ambiente de trabalho, também sei lá, serviço público, todo lugar, hospital, onde você pode achar que, né, que é tudo perfeito, é ótimo, e lá justamente está médicos e enfermeiros, e administradores que justamente são os causadores né, estão sendo inspirados por espíritos negativos e também praticam trazendo esse mal, né, para eles e para o ambiente onde eles trabalham, né? Então, a gente tem que ficar sempre, por isso, vigilante em oração, né? Para para não cair, para a gente não. E se cair, sair, né, desse mal, né? Desse pensamento ruim, né? Dessa vibração ruim, né? É isso. Muito bom. Eu fico assim, eu tenho, tive, né? Sou aposentada enquanto professora, então trabalhei em creche, em escola, nesses lugares que tem um atendimento à criança. Então, esse texto, né, hoje ele bate assim no estômago da gente, porque é uma realidade que no mês passado, falando na sociedade, né, é um mês de maio, dia 18 de maio, é o dia de combate à violência contra criança e adolescente. E, lógico que estamos, né, numa espiritual que a gente tem que entender o nosso sentimento e para onde direcionamos a nossa oração. Mas eu estou gatinhando, né, nessa condição, mas eu fico me perguntando, ah, esse problema que foi colocado aí por esse abusador é algo tão real e tão, né, tão escrachado na nossa sociedade e exatamente gera tanta atitude com as crianças, né? Falou, ensinou tanto na questão da proteção com as crianças, né? Deixar ir os pequeninos, quem fizer mal a uma criança fazendo, né? O mal a mim. E tantas autoridades são tão negligentes, né? Como o próprio texto diz. E aí, assim, a gente sabe também que os males que acontecem, que são cometidos, as crianças são as pessoas a vida inteira, né? E aí eu fico me perguntando para que lado vai a minha oração nesse momento. Eu preciso aprender aí, né? Porque, assim, não sei. Na verdade, eu não sei para que lado vai, Sandra, a oração de uma pessoa que está iniciando no espiritismo. A gente tem que lembrar, por exemplo, quem trabalhou, você que eu acho que foi professora, se eu entendi bem, né? Trabalhou com crianças. A minha esposa também trabalhou com crianças, né? Teve escola de crianças pequenas, tudo. E e a dificuldade de muitos pais de educar, porque, em parte, na escola, é difícil você fazer uma educação totalmente moral, porque vem da família também, né? Mas agora que a gente houve um caso desse, outro caso, de vários casos que a gente olha, você liga a televisão, você vê muito disso daí, né? E a gente que trabalhou com isso, sentiu na pele alguma coisa assim semelhante a isso, né? Aí você pergunta, mas o que será dessas crianças quando elas crescerem e forem adultas? O que vai ser, né? Será que elas, como é que vai acontecer? Como é que
o guia deles, o anjo da guarda. Como é que vai acontecer tudo isso, né? É uma coisa muito complicada, por isso que a gente aí não tem ainda uma visão correta, né, de qual é o tipo de trabalho que a espiritualidade faz, né? E porque muitas vezes dá a impressão que eles vão só atendendo assim por socorro, né? E na verdade não pode ser assim também, né? Existem porque todos têm que ter a oportunidade de fazer a coisa, escolher, segundo o livre-arbítrio, escolher a coisa certa, né? E tem que depois assumir o que ela faz, né? E a mesma coisa os políticos, tudo mais, né? Que fazem isso. Então, mas eu queria fazer uma outra pergunta, mudando um pouquinho a conversa. O nome do livro é Perseguições Espirituais, não é isso? Perturbações, Perturbações, perturbações espirituais. espirituais. Eu sempre gosto, assim, quando estou lendo um livro, alguma coisa assim, eu penso assim, mas por que que o autor deu esse nome para o livro, né? É que nem você pega um exemplo assim, ó, o nosso lar. O que quer dizer para o nosso lar? Eu penso assim, né? Então, porque todo mundo fala nosso lar, pensa na nossa casa, não sei o quê, né? Mas na verdade, o André Luiz está querendo dizer o seguinte, né? Olha, gente, o nosso lar é aqui no mundo espiritual, a nossa pátria espiritual, a nossa verdadeira casa é aqui. O nosso lar é na espiritualidade, não é aí. Daí o título do livro, né? Só no título do livro ele já te dá uma ideia do que ele vai fazer. E aí ele vai demonstrar o que acontece lá. Agora, agora ele fala assim, perturbações, né, espirituais, né? Quando ele fala perturbações espirituais, todos nós encarnados podemos estar submetidos a isso. Então, os espíritos estão dizendo aqui, olha, a extrema vigilância que a gente tem com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? A gente não é puro, né? Nós somos imperfeitos ainda, a gente erra muito, né? De repente, as nossas emoções ainda são, né, muito variáveis. Aí, se alguém xinga você, se você já é reativo, alguma coisa assim, ainda nós somos ainda muito imprecisos nessa questão, né? Mas a gente vai exercitando, principalmente com relação aos pensamentos, aos nossos desejos, qual a direção para tudo isso, né? Então, o livro está dizendo que perturbações espirituais todos podemos ter, né? Todos, todos, inclusive dentro do centro espírita, como está relatando até agora, né? Mas o que que acontece, né? Quando a gente está em oração, uma verdadeira intenção, né? Quando você faz o bem também, porque não é só você ter uma boa intenção, né? Você também fazer o bem. O que que é fazer o bem, né? É ir lá no hospital para atender as pessoas, é dar cesta básica para as pessoas, bem, também. Mas o bem é em qualquer lugar que a gente tiver, seja numa repartição pública, seja no trabalho, onde for, né? Não é separado as coisas, né? Atender bem as pessoas, você ser gentil, você ser cordial, né? Você saber não agir reativamente com as coisas, né? Na, na, no domingo, quando a gente estava falando sobre o programa da Hora do Bem, eu até li uma mensagem sobre essa questão. Porque o amor, a gente tem que construir. A gente ainda está construindo, né? A própria paz é uma construção, né? A própria fé também é uma construção. Aí perguntaram para o instrutor, mas escuta, se é uma construção, o que que eu posso fazer agora para ter já ter um resultado imediato? E ele respondeu, ele falou, paciência. Quando a gente tem paciência, o resultado é imediato, né? Eu falei, caramba, eu achava mesmo sabe, a gente vai para adquirir a paz, né? Mas você precisa passar por diversas provas e tudo mais. Mas significa o seguinte, que para você ter um resultado imediato é você ter paciência. E eu acrescento também tolerância. Quando você tem essa atitude com alguém que está perto de você, ou alguma coisa que acontece, o resultado é imediato. Você controla suas emoções, você tem um equilíbrio de ação. Então, mas é muito interessante essa condição. Então, o que é melhor que a gente pode fazer, pelo menos nós ainda que somos bem ainda inferiores aqui na Terra, né? Não alcançamos essa evolução espiritual igual esses benfeitores aqui que estão atendendo essa entidade, né, de crianças aí. Vamos tocar em frente? Fala, Sônia.
Então, é para isso que está existindo cada vez mais literaturas dessa forma. É por isso que há o empenho espiritual de todos esses nossos irmãos nos trazendo essas informações, para que a gente mude os nossos valores, para que a gente entenda de uma vez por toda o que é realmente importante, para que a gente se afaste um pouco desse brilho ilusório da matéria que não traz, só traz é, problemas, né? Porque nós ainda não sabemos lidar com isso. Então, e ver de uma maneira como deveria ser visto, porque a beleza existe e ela é para ser admirada, ela é trazida também pelos nossos irmãos, mas nós temos que ter os valores, os reais valores, entender o que eles querem dizer, o que eles estão querendo nos ensinar. Para isso tem esses livros, para isso eles se empenham eu sempre digo, num exercício até doloroso para eles, porque baixar a vibração para chegar até nós, trazer essas informações, não é fácil. Mas eles têm um amor tão grande, como eu li hoje sobre uma lição no Evangelho, que fala sobre isso. O Fenelon falou de uma maneira magnífica sobre isso. Eles trazem a informação porque eles têm vontade de ver a gente melhorar, eles querem que a gente melhore, eles se empenham. Eles trazem isso com muito amor. Então, a gente tem que agradecer e tentar entender o que eles estão querendo dizer e colocar isso dentro de nós, porque é isso que vai nos ajudar a enfrentar esse mundo que está uma decadência total. Se não for assim, a gente nunca vai enxergar. E para que a gente enxergue onde está o correto, onde a gente tem que ver o que é certo para nós, a gente também conta com a ajuda deles diante dessas informações que eles nos trazem. E muito obrigado por isso, né? É. Então, seguimos. Vamos lá? Inúmeras outras atividades haviam nos chamado a atenção fora das que vimos relatando, todas vinculadas ao programa de cristianização das criaturas humanas e de devotamento aos valores éticos propostos pelo Espiritismo. Não raro, após o entusiasmo inicial que toma conta do candidato em qualquer área de idealismo, ocorre uma diminuição da chama vigorosa da alegria e não poucos se sentem desestimulados. Tornam-se críticos amargos, tomam conhecimento da realidade que esmaece os sonhos e as fantasias e ou o abandonam. De igual maneira, descuidam-se dos objetivos essenciais e permanecem na superfície da proposta inicial, procurando desvios que atendam aos interesses imediatos, diversões que sirvam de complemento ao trabalho. É nesse período que a vigilância decresce e surgem as influências perturbadoras, tanto do mais além como da convivência fraternal. O que antes era jovialidade e encantamento, agora são rotina e desmotivação, mesclando os compromissos assumidos com os novos comportamentos. Desse modo, as infiltrações perigosas haviam penetrado em venerandas instituições espíritas, que passaram a permitir-se assimilações perigosas com a introdução de métodos exóticos, de teorias fantasiosas, de propostas sem bases doutrinárias. Algumas chegando ao absurdo de acreditar que a codificação kardeciana e o pensamento cristão já se encontram ultrapassados por novas conquistas do conhecimento, mais portadoras de leviandades que de respeito aos elevados deveres da fé raciocinada. O cumprimento do programa espírita exige seriedade e vivências austeras, porque constitui o compromisso que resulta do conhecimento da realidade do espírito e as suas implicações à existência corporal. Nesse caso, os espíritos que se propunham a dificultar a obra evangélica entre as criaturas trabalhavam os pontos morais vulneráveis dos adeptos mais frágeis ou mais presunçosos para desviá-los das diretrizes básicas, gerando fanatismos nuls ou
comodidades noutros. Ante esse comportamento, não nos eram poupados esforços em visitas a umas e outras sociedades, promovendo reuniões com os mentores desencarnados e os trabalhadores sinceros, tomando providências para que se voltasse à simplicidade inicial, conforme se encontra exarada no Pentateuco kardeciano e no Evangelho de Jesus. Todo o nosso empenho consiste em trazer de volta a vivência do modelo e guia da humanidade, a fim de que se instaure na Terra quanto antes o reino dos céus por ele proposto e vivido. Sempre nos reportamos em nossas narrativas, na presente obra, aos labores mais significativos e que possam ser úteis aos sinceros estudiosos do Espiritismo, especialmente aqueles que se dedicam à sua vivência sem apêndices, nem bengalas psicológicas desnecessárias. O Espiritismo é uma âncora de segurança para a barca da fé na imortalidade, e fora dela são bem pouco seguros os instrumentos reveladores da continuidade da vida pós-túmulo, pois que é, sem dúvida, o consolador que Jesus prometeu. Ante a perspectiva dos novos serviços, uma radiosa alegria dominou-nos a todos. A expectativa em torno do trabalho específico da desobsessão coletiva, sempre desafiador, pôs-nos em atitude propiciatória à sua execução. Pouco antes das 20 horas, o irmão Elvídio convidou-nos a um encontro, em cuja oportunidade explicou que os discípulos do Mulá e alguns rebeldes judeus haviam concertado um plano de ataque às instalações que nos albergavam, utilizando-se de um hábil estratagema. Pouco distante da sede das nossas atividades, havia uma espécie de Cracolândia, onde se encontravam adolescentes viciados, adultos sem teto, traficantes inescrupulosos, ébrios, contumazes sob a falsa vigilância de alguns policiais inescrupulosos que também os exploravam com propinas, para deixá-los à vontade. Era um lugar perigoso, porque os seus membros encontravam-se em lamentável estado de degradação da saúde, sob qualquer aspecto considerado. Alguns eram verdadeiros fantasmas desfigurados. Outros haviam perdido o equilíbrio emocional e ficavam atirados ao chão entre uma e outra dose mais devoradora. Os passantes, não poucas vezes, mesmo evitando qualquer aproximação, eram insultados ou agredidos. O vampirismo espiritual ali reinava soberano, mediante o qual não se saberia dizer qual o mais infeliz e dependente, se o ser encarnado ou o seu explorador psíquico, que se acoplava de maneira a absorver-lhe todas as energias e vapores eliminados pela drogadição. Para que culminassem o atrevimento, reuniram-se alguns hábeis obsessores que se misturavam com os dependentes viciados e estavam telementalizando-os para um ataque massivo durante a reunião doutrinária com objetivos de furto e pânico entre os frequentadores. Uns 8 a 10 doentes, naquele momento, seguiam em direção ao edifício, guiados por um terrível algoz desencarnado, que viera diretamente das Furnas, onde se acolhia. O diretor espiritual havia inspirado o presidente da casa, o irmão Ovídio, para que reforçasse as defesas do salão, colocando vigilantes cuidadosos e que estivessem prontos à interferência tranquila ao primeiro movimento da perturbação, ou mesmo evitando que os agressores se adentrassem no recinto. Convidou-nos a dirigir-nos à sala de conferências, onde seria estudado naquela noite o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item: fazer o bem sem ostentação. A expositora era a irmã Vicenza, a médium devotada cuja existência constituía em verdadeiro patrimônio evangélico,
graças às suas renúncias, abnegação e devotamento ao bem, na ação luminífera da caridade. Buscamos o recinto formoso e acomodamos-nos próximos à mesa de trabalhos, onde se encontrava o irmão Ovídio, a convidada e mais dois membros diretores da instituição. O mentor encontrava-se à porta da entrada do salão, aguardando os enfermos espirituais, ao lado dos companheiros encarnados e de alguns generosos trabalhadores desencarnados, também apostos. Quando a devotada cristã começou a falar em menos de 10 minutos, mantendo todas as atenções nela concentradas, ouvimos um barulho ensurdecedor que vinha do exterior. E a um sinal do benfeitor, dirigimos-nos à porta central, de onde deparamos com uma cena terrificante. Em uma nuvem escura de descargas mentais viciosas e de baixíssimo teor, nela se movimentando diversos indivíduos profundamente desgastados e vampirizados, que altercavam em altas vozes sob os acicates dos espíritos vis, outros desocupados, sem saberem do que se tratava, acompanhavam-nos. À frente vinha o indignado instigador e comandante que parecia controlar a turba meio alucinada. Alguns pacientes estavam em estado de consciência alterada, outros quase ebetados. E mais outros vociferavam erguendo os pulsos em atitude agressiva. Providencialmente, já nos degraus de acesso à porta, ela foi cerrada e alguns lidadores do bem enfrentaram a turba com palavras mansas, mas claras e definidoras de ação. Um jovem tomado pelo vigador, trazendo à mão uma acha de lenha, avançou em comportamento de violência, blasfemando e contorcendo-se de desespero, sendo detido por um dos vigilantes, que o segurou com energia, evitando machucá-lo, mas também não ser ferido. Ante a defesa bem organizada, os aturdidos demandaram, em gritaria, prometendo retorno logo que fosse possível, ficando a área impregnada de fluidos deletérios, que seriam diluídos logo depois. Não fossem as medidas de precaução, teríamos sofrido uma invasão de resultados dolorosos, com prejuízos financeiros, morais e espirituais. Algumas pessoas na sala perceberam a movimentação no exterior, mas mantiveram-se em equilíbrio, por saberem que as providências compatíveis estavam sendo tomadas e tudo terminaria em paz, como realmente aconteceu. Curiosamente, alguns dos obsessores dos pacientes drogados permaneceram em frente à entrada, entremunhados, e tendo à frente o indignado chefe, que retornou à carga sem a vítima encarnada. E porque as defesas espirituais estivessem cuidadosamente carregadas de energia que lhes dificultavam a entrada, o irmão Elvídio abriu um corredor vibratório por onde se adentraram como se fora uma conquista deles, incapazes de retroceder, ali permanecendo enquanto a expositora falava sobre a caridade para com os infelizes e perturbadores, os inimigos do bem. A reunião prosseguiu em clima de harmonia e a oradora, muito inspirada, pôde ser bem entendida pelos ouvintes que tiveram os corações confortados pelas doces esperanças do Evangelho. De imediato, foram aplicados passes coletivos na assistência, e os trabalhos foram encerrados sem qualquer alteração prejudicial. Pairavam no ambiente peculiares vibrações que denotavam agitação inabitual. Após a tentativa de invasão fracassada, percebemos que verdadeira horda de espíritos belicosos cercava o edifício. As barreiras vibratórias de segurança encontravam-se reforçadas e observamos que entidades operosas movimentavam-se sob ordens superiores que as orientavam. O nobre irmão Macário fora informado de que aquela seria uma ocasião especial e resolveu, em conciliábulo, o nosso mentor e o irmão Elvídio, trazer a comunicação como lá,
com quem já fora mantido diálogo anteriormente e que ali estava desde horas antes, aguardando em sala especial, sob pesada carga sonífera por hipnose. Os chefes dos grupos perturbadores anotaram os prejuízos decorrentes das agressões mal sucedidas em inúmeros grupamentos de diferentes cidades, nos quais vinham exercendo a interferência prejudicial. O intento de desmoralizar Jesus e a sua doutrina através da fragilidade de alguns dos seus discípulos era suplantado pela força da fé e novos servidores abnegados, responsáveis pela revitalização das células evangélicas de várias denominações que se multiplicavam no planeta, especialmente aquelas sob a responsabilidade de O Consolador. Haviam percebido que a ação das caravanas do mais além e robustecia os lutadores cansados e sintonizavam os servidores fiéis. O Senhor jamais deixou a sós aqueles que lhe entregaram em manifestação de amor. Convidados pelo benfeitor a uma reunião prévia na sala mediúnica, às primeiras horas do amanhecer, tendo presentes inúmeros ceareiros reencarnados que mourejavam na sociedade e aqueles outros do nosso campo vibratório, ouvimos o mártir do passado na sua exortação. Irmãos queridos, a hora urge. Os acontecimentos funestos que enlutaram a Terra no começo do século, através dos atos de terrorismo coletivo e individual, foram trabalhados nas esferas espirituais inferiores e transferidos para o mundo físico. Um dos seus chefes reencarnou-se tempos antes com a infamante tarefa de estarrecer o planeta com sua hediondez e insensibilidade, sob tenebroso comando das trevas de que participava. A providência divina inspirou as reações internacionais e deu-se início, tempos depois, à Primavera Árabe. Mas os reclamos do ódio dos alucinados pelo fanatismo incendiaram o Oriente e ameaçam o Ocidente com as labaredas destrutivas que a tudo devoram, infelicitando milhões de desafortunados expulsos das suas terras e fugindo para acampamentos hórridos em resgates ultrajantes. Todavia, o Senhor vela por todos e a questão vem merecendo compaixão e misericórdia neste processo de depuração do planeta em transição. A humanidade defronta mais uma vez um dos seus graves momentos históricos, porque a volúpia dos enlouquecidos tem por meta não a defesa de um ideal, mas a sede do crime hediondo das mortes aparvalhantes para submeterem pelo horror a sociedade estarrecida. Os benfeitores da humanidade reuniram-se sob as bênçãos de Jesus para que ele interviesse como de outras vezes, antes que a onda da crueza atingisse níveis dantes jamais alcançados. E o Senhor os atendeu, dominado por incomparável compaixão pelas atuais algozes dos seus irmãos. Ainda verteremos muito pranto antes que as nuvens carregadas de rancor cedam lugar ao sol da fraternidade. Trabalhando com acendrado carinho e sacrifício, as falanges da luz, além de amparar os perversos em luta, reencarnam-se em massa para a grande e final batalha que será travada no mundo físico. O Uma Senhor. paradinha aí. Uma paradinha. Ângela, tem muito ainda para terminar esse capítulo? Você sabe? E senão vai ficar muito. Faltando um pouquinho para a gente comentar, né? Então, vamos dar uma paradinha aqui e deixa para o próximo encontro, então, né? Pode ser? Porque tem 2 páginas. Então é melhor parar aqui, porque não dá tempo de ler tudo isso aí, né? É. Bom, o fato é que a gente está vendo que esses agrupamentos de espíritos inferiores, né, ainda existem hoje, né?
pelo que a gente sabe, muitos agrupamentos já foram neutralizados, sabe? Muitos deles, mas ainda há muitos ainda esses agrupamentos, principalmente, segundo a gente vem ouvindo falar dos mentores espirituais, que os chefes mais poderosos, né, já foram separados, já foram isolados, né? E eles estão em algum lugar ainda aguardando, então, a sua transferência para o planeta que eles vão ser encaminhados aqui, né? Porque eles não têm mais condição de serem recuperados aqui na Terra, né? Mas o fato é, muitas vezes a gente ouve isso daqui e talvez algumas pessoas passam até a ficar com medo, né? Mas será que nós vamos receber esse ataque aqui, né? Então, veja, eles não têm interesse de ficar atacando uma pessoa que, né, comum como nós aqui, né? O que acontece muitas vezes, eles compram certos ou engatam certos espíritos, né, para vir nos perturbar, né? Para vir nos perturbar, nos desequilibrar, muitas vezes porque a gente faz parte de uma congregação espírita ou a gente faz parte de uma congregação que faz o bem. Então, nós somos assediados muitas vezes por isso, né? E isso é normal no dia a dia. Então, mas o fato é que talvez a gente tem que começar a criar uma defesa, porque aí você viu como é que acontece no centro espírita, né? Eles chegaram todos lá, mas tinha uma defesa, né? Causado pelos próprios espíritos. Mas nós podemos também, nós individualmente, né? Criar a nossa defesa, né? Ou seja, a gente está sempre ligado a esse conhecimento que a Sônia estava falando, né? Mas também a prática, né? É conhecimento e prática. Porque precisa das duas coisas, que você, toda vez que você tem um conhecimento, mas você fica para você reservado e não pratica, né? Nós vamos ser cobrados por isso, né? Mas quando a gente já conhece a espiritualidade, como é que ela age, então é preciso que a gente tenha, né, que a gente ore, né, e vigie. Vigie o quê? Os outros? Não, vigie a gente. As nossas atitudes, né? Como é que nós estamos nos comportando, né? E no dia a dia nós vamos, então, aprendendo a lidar com essas situações, porque certas oscilações vão ocorrer na nossa vida, aonde a gente trabalha, dentro do nosso lar, na sociedade em que a gente pertence. Sempre tem as oscilações, porque não dá para ser tudo normal, como a gente gostaria, né? Sempre vai ter. E essas provações são boas, porque vai exercitando a gente no bem. Como agora a gente já está, assim, absorvendo esses ensinamentos, agora eu preciso praticá-los, né? Preciso praticá-los. Tem até uma frase que eu achei legal, né? Que diz assim, para conhecer, você tem, por exemplo, ele cita o seguinte: você saber que o tomate é uma fruta. O tomate é uma fruta, não é um vegetal, é uma fruta. Mas a sabedoria é você não usar ele como fruta, mas na salada. Isso é sabedoria. Então, uma coisa é você conhecer o que é o tomate, outra coisa é como é que você vai usar ele. E a mesma coisa da doutrina espírita. Você conhece agora, como é que eu vou usar isso? No dia a dia, no meu comportamento, nas minhas orações, como é que é o pensamento, tudo isso é uma coisa que vai mudando a gente, né? O fato por exemplo, a gente muitas vezes vive uma situação bem estressante, né? Entra em depressão, mas tem certos recursos que a gente pode utilizar para melhorar, né? Um deles é a meditação, por exemplo, que está sendo muito utilizada pelos médicos, psiquiatras, aí, nossa. E no Espiritismo a gente já fala isso já há muito tempo, né? Aprender a meditar, mas de uma forma simples, né? Não complicada, como que muitas vezes aí acontece aí. Então, todos esses recursos a gente pode ter para criar uma defesa íntima, né? Para não ser assim, chega alguém, faz um convite para você: "Ô, vamos lá no barzinho, tal, vamos lá, né?" Aí vem uma pessoa vem fazer fofoca de outro lá, ó, talvez aquela pessoa fez aquele errado, não sei o quê, incitando a gente a pensar mal também do outro. Então você começa a ter as defesas. Fala, opa, não é assim. Então, essa defesa é a defesa íntima nossa. Eu preciso ter essa vigilância, né? Com as nossas atitudes, com o nosso pensamento, para que a gente não incorra. E, principalmente, agora, se todos as pessoas que frequentam o centro espírita
se movimentam nesse sentido, a união vai ser muito boa, né? A gente vai estar bem protegido das coisas. Eles vão tentar perturbar, né, de qualquer jeito, mas acontece que sempre vai haver, né, uma proteção para. Porque, na verdade, eu creio o seguinte: a- o centro espírita, na verdade, funciona como um imã, né? Quando está fazendo bem e tal, eles ficam, os espíritos de Deus ficam bravos, né, e vêm atrás, né? É aí que a espiritualidade, então, começa, né? é, esclarecer um, doutrinar o outro, né? Do jeito que a gente tem ouvido aqui nas nossas dissertações aqui do livro, né? Então, isso que acontece. Então, isso vai modificando, né? Sempre a gente vai atrair alguma coisa que seja em antagonismo com aquilo que a gente está fazendo, né? Mas é justamente para poder os espíritos ali começarem a trabalhar o plano espiritual e reduzir esse número de espíritos ainda que ignoram, que ainda estão hipnotizados pelo mal, né? Aberto para perguntas, tem uns minutinhos aí. Eu queria rever aquela parte da Primavera Árabe. E que lado que estava? Estava da força de para regenerar ou da força que estava distorcendo? Eu fiquei com dúvida e fiquei curioso. Queria só voltar um pouquinho. Tem como subir um pouquinho, Ângelo? Onde alguém está vendo aqui? E passou, tá aí. A providência divina está aí, ó. Pode ler, Sandro. A providência divina inspirou as reações internacionais e deu-se início, tempo depois, da Primavera Árabe. Mas os reclamos do ódio dos alucinados pelo fanatismo incendiaram o Oriente e ameaçam o Ocidente com as labaredas destrutivas que a tudo devoram, infestando milhões de desafortunados, expulsos de suas terras e fugindo para acampamentos hórridos. Fiquei na dúvida ainda. O que você entendeu aí, Celso? Eu entendi que uma das atitudes para poder minimizar essas reações internacionais, para dar uma pacificação, foi esse tempo que entrava a Primavera Árabe, né? Mas logo o pessoal começou a achar que isso daí não ia dar certo, não. E aí, né, principalmente aqueles que estão ligados ao fanatismo, né? Esse daí, realmente, eles não querem nem saber de você de você ter uma pacificação, de você ter um entendimento, né? E aí, porque muitas vezes é o caso lá Porque da é que nem o de Israel, negócio que né? teve lá na Índia, né, do Paquistão, né, na Primavera Árabe. Não, vamos tirar a ditadura. Aí os caras vão tirar a ditadura. Aí a primeira coisa que os caras fazem quando vão fazer a ditadura é os caras se matarem, né? Aí É. os caras se matam lá em grupos, né, essas coisas, né? Então, é por isso que eu queria ver, para poder entender aí, né? Mas é que tá dando para entender que tem um movimento, mas depois o pessoal ainda vai lá e ainda acha um jeito de. Porque a Primavera Árabe, não sei se vocês se lembram, né? É o levante da população contra o ditador. É, Mas não foi só em um lugar, foi em alguns países, né? Então eles chamaram isso de Primavera Árabe, né? Que o pessoal estava indo de encontro àquela ditadura que está sendo, né, colocada para todos eles, né? Mas logo aí, como o pessoal tem alguns fanáticos e tal, né, que acabaram desviando isso aí e vamos dizer assim, amortecer um pouco essa. Mas eu acho que ainda o pessoal ainda sofre muito com isso aí, viu? Com essas ditaduras, viu? ok, essa era a dúvida que eu lembro que ficou, opa, deixa eu voltar lá para eu ver. Marcou então, Ângela, onde parou? Alguém quer fazer mais algum comentário? Estejam à vontade. Foi aí. O senhor confia. Aí a gente vai entender como é que a espiritualidade eles conseguiram atuar para minimizar essas vibrações significativas aí né, dos espíritos inferiores.
Agora eu só vou escutar. Tudo bem aí, Creuza? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É, é assim mesmo que a gente vai nesse entendimento e muita coisa que a gente. Eu acho que assim, você falou da questão da paciência, e aí me vem a questão de que a gente precisa acalmar, né, as nossas dores, acalmar um pouco a nossa alma para a gente conseguir ouvir e se colocar, né, se colocar mesmo no entendimento. Porque se a gente for com esse sentimento nosso de. Porque é um sentimento de revolta, às vezes a gente fala um sentimento de indignação também, e mas é porque também, às vezes, a nossa alma não está muito pacífica, né? A gente quer solução e a gente quer brigar com o mundo e a gente não consegue. Então, a dor vem, de certa forma, e a gente tem que aprender a domar um pouco o espírito, É verdade. domar um pouco a nossa alma. Porque a gente não pode controlar os outros, só controlar nós mesmos, né? Na verdade é isso, né? É, é isso. Mas Gratidão. o exemplo das nossas atitudes, eu acho que influencia um pouquinho os outros, sabe? Isso seria, isso é bom. Então, É que o calor do momento deixa, né, você meio fora de si, né? E aí então vem a hora da prática ali, da perseverança, da prática da doutrina, né? Que é o quê, né? Vou orar por quem? Por aqueles que estão, né? Vou orar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão fazendo, né? Os outros sofrerem. Tem que orar por todo mundo, que todos estão precisando, né? Até nós também, né? Ou então, vou ali procurar auxiliar orando, né? Também, né? Então, a gente começa a enxergar isso, né? A gente não sabe da história de vida, da história de cada das pessoas envolvidas, da nossa família, né? Que chegam até nós muitas vezes, mas aí é a questão da paciência mesmo, né? Ter paciência e orar, né? Por todos, né? Para que eles possam melhorar. E aí a gente vai acalmando mais o nosso coração, porque a gente justamente não pode mudar a atitude dos outros, né? Mas pode mudar a nossa atitude, né? é, Eu sei porque eu passo assim. São muitos, muitos exemplos que eu poderia dar aqui né, lidando na educação, eu sei que é isso também, mas na saúde, eu sei que as pessoas tão doidas, assim, tem umas que conseguem até, estão lá passando mal, mas estão lá esperando a vez de ser chamado, mas tem umas que já chega botando o pé na porta, e trabalhadores também, né? Trabalhadores também chegam lá inconformados com a situação, com a política, com a família, estão cheios de problemas e vão ter que resolver os problemas dos outros ainda. Então, você tem que orar, você tem que. Eu falo assim que tem maneiras e maneiras de você coordenar grupos, coordenar equipe. Você tem que respeitar todos, né? Todos, como a gente vem aprendendo, todos somos sim. iguais, né? Eu falo até que a moça da limpeza é a melhor pessoa que tem na UBS, e aí a gente brinca, mas
tudo a gente tem que trabalhar realmente como se fosse uma equipe, porque uns querem mandar, outros querem impor, e aí vem a desavença, vem as brigas, e enfim, né? Isso num lugar pequeno, numa repartição, sei lá, né? Agora eu penso a, a proteção e o trabalho que está sendo, por exemplo, com essas guerras, né, que estão acontecendo aí, que aí fala da proteção espiritual, tem essas guerras, a política, né, tem os espíritos que ficam lá, né, cutucando, né, para que não aconteça a paz, né? Para que não aconteça a paz, né? Pois é. E são são esses líderes que são os chamativos, né? Porque na leitura que o senhor estava fazendo, quando ele falou lá do lugar onde tem boate, meretriz, essas coisas Sim, aí, né? Fiquei lembrando assim, vamos supor que a gente desencarna, né? Que a gente já fez algum bem, né? E o pessoal falou, olha, como vocês já fizeram bem, eu vou dar um trabalho para vocês aqui. Olha, tem lá um lugar de prostituição, vocês vão ter que trabalhar lá nesse lugar. Quem é que toparia aqui? Quê? Né? pois Mas, é, porque ele estava dizendo que nesses lugares tem lá os espíritos guias ali, estão lá também tentando apagar, mas, Eu toparia trabalhar. Eu não pois toparia é, trabalhar em Brasília, jamais. muito bem, Elcio, muito bem. pois é. Dou todo o apoio para você. Ele faz Não, mas prece de agradecimento, por favor. vai fazer as evidências ou vai fazer o agradecimento? Depois da prece. Então, quem que pode fazer a prece? A Lili. A Lili? Pode ser, Lili? Então, com o coração cheio de alegria, o pensamento em nosso mestre e na atuação dos espíritos benfeitores, agradecemos a mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome do Divino Mestre Jesus para o estudo da sua santa e redentora doutrina consoladora, que é que acalma nossos corações, apazigua nossos lares, para que possamos ter clareza de que atitude tomar, que vai tirando as escamas dos nossos olhos e vai iluminando a nossa vida, e iluminando a vida de quem está ao nosso redor. E assim que mais oportunidade destas, possamos estar juntos para esses estudos. E assim dizemos graças a Deus. Graças a Deus. Você viu alguma evidência? Não? Não, hoje não. Andresa, teve alguma evidência? Você. Oh, Tá bem? Aí apareceu uma flor bem grande, eu não sei o nome daquela flor, mas uma flor bem grandona mesmo. E ela lá no topo dela, na ponta dela, então ela emitia assim as luzes rosa, lilás, né? E amarelo, branco, né? E essas luzes iam descendo, então iam dissipando aquelas vibrações escuras, as entidades escurecidas também iam caminhando mais rápido. Então ela vai limpando devagar, né? Com mansitude todos os nossos irmãos que ainda pensam em destruir aqui ou lá. E assim ficou do começo ao fim. tudo bem. Mas alguém teve alguma percepção, alguma evidência? Então, boa noite a Achamos, todos.
Boa noite, boa E noite. até amanhã para quem entra. Tchau, até Boa amanhã. noite, pessoal. Até amanhã, hein? Obrigada, Boa Sérgio. noite, Até obrigada, amanhã. Sérgio. Tchau, Tchau, Deza. tchau. Boa Boa noite noite. para vocês. Tchau, Boa Boa noite, Selma. Ô, noite. Boa Selma. noite. Tchau. tchau, boa noite, obrigada.